Sejam muito bem-vindos, meus queridos! No vídeo de hoje eu vou apresentar a respeito dos 3 principais erros que os investidores cometem na hora de investir em fundos imobiliários, principalmente em fundos imobiliários, né? É uma classe muito interessante para quem gosta de ter uma renda recorrente, porque os fundos imobiliários costumam distribuir dividendos todos os meses. Então, se você comprou hoje, que é esse vídeo vai estar saindo no dia da terça-feira, então, se você comprou hoje, ali, dia 20 de setembro, no próximo dia 15 de outubro ou no dia 15 do mês subsequente, você já vai estar apto a receber os dividendos, que costuma anunciar os dividendos ali no último dia útil do mês, né, para o primeiro dia útil, na virada, na verdade, do mês. Então, antes da gente poder iniciar, vou pedir aqui a sua inscrição, isso é muito importante para mim, e agora sim, vamos iniciar. Antes de poder iniciar, eu vou até falar, meu nome é Gabriel, eu sou assessor de investimentos pelo banco BTG Pactual, e no primeiro link da descrição, só você clicar lá, você vai saber mais informações a respeito do meu trabalho, entrando até diretamente em contato comigo, se você quer que eu dê uma olhada na sua carteira, né, meu trabalho, esse é a minha missão, é essa. Eu estou até com a minha cola para poder falar a respeito desses maiores equívocos, esses maiores erros que os investidores cometem. O primeiro deles é que eles são compradores de yield. Eles pegam alguma ferramenta, Status Invest, né, Clube FI, e listam os maiores pagadores de dividendos. Eles listam pelos maiores dividendos, né? Só que na maior parte dos casos, quem está pagando dividendo muito alto tem alguma coisinha ali, né, que pode preocupar o investidor lá no futuro. Como exemplo, o XP Macaé. Macaé era um prédio, né, em Macaé, ali na região do Rio de Janeiro, perto da capital, que ele era inteiramente alugado para a Petrobras. Então ele era um único ativo para um único inquilino, ele era todo mono ativo, mono inquilino e também um produto só dentro do fundo imobiliário. Então bastou que a Petrobras saísse daquele produto, desocupasse o fundo, né, para justamente gerar um problema sistemático. O fundo que estava com 100% de ocupação foi para 100% de vacância de um mês para o outro, e isso fez com que suas cotas caíssem muito e também que seus dividendos fossem zerados. O fundo pagava entre 13% e 15% ao ano em dividendo. Esse dividendo, é bom lembrar que ele também é isento de imposto de renda. Então, quando a gente fala de fundos de tijolos, o dividendo yield saudável está entre 6% e 9%, e quando a gente fala de papel, um dividendo saudável está nas taxas atuais, está entre 12% e 14%. A gente vê como o Urca Prime pagando até 20%, mas é bom ficar de olho nesses fundos, né? Se você se considera um iniciante, maneira um pouquinho, porque na maior parte das vezes o dividendo muito alto significa um risco muito mais alto, desequilibrando, né, a matriz de risco-retorno. É bom ficar atento a essa questão. O segundo deles é que eles são investidores de onda do momento, eles pegam o fundo do imobiliário do momento. Era muito comum a gente ver fundo de tijolo ganhando muito corpo quando a Selic estava em 2%, porque os fundos de papéis estavam pagando muito pouco, indexado ao CDI ali, pagando 2%, 3%. Não era sexy aos olhos dos investidores, e isso fez com que migrasse para os fundos de tijolos. Com essa alta da Selic, naturalmente os fundos, principalmente ligados à inflação e principalmente ligados ao CDI, eles pagaram dividendos muito mais generosos. Então, bons fundos pagando na casa de 14%, 15% ao ano. Teve fundo pagando até 1,5%, 1,8% de dividendo, e esse valor já é isento de imposto de renda. E aí eles surfam de uma onda para outra. Agora, quando a gente está vendo essa queda na inflação, o CDI apontando para baixo, eles já começam a migrar novamente para os fundos de tijolos. E esse é um dos principais erros, principalmente dos iniciantes, que eles querem procurar o produto do momento, quando na verdade o mais interessante é se fazer no momento atual, se você tem apetite para isso, seria investir cada vez mais nos fundos de papéis e fazendo, né, com que o efeito seja cada vez mais composto ao longo do tempo, né? Você correndo contra a multidão. Presta atenção nessa questão, se você costuma correr durante a manada, pensar como todo mundo pensa, ou então justamente o contrário. Mas vamos lá. O último que eu preparei é que eles não reinvestem parte dos seus dividendos. Isso é importante lembrar, o dividendo ele não é um prêmio, ele não é um bônus, ele não é um brinde. Há necessidade de você reinvestir, um número muito saudável seria entre 10% e 20%. 10% sendo mais agressivo e 20% sendo mais conservador de reinvestimento desses produtos. Então vamos supor, se você tem R$1.000 em dividendos, é interessante que você invista, né, em no máximo R$200 por mês, para que você veja cada vez mais os seus rendimentos irem crescendo ao longo do tempo. Os fundos de papéis, naturalmente, eles tendem a pagar um dividendo, eles são cada vez mais, a linha deles, né, que eles fazem a emissão na casa dos R$100, eles são cada vez mais retos, assim, né? Então ele não tem muita volatilidade, tem uma volatilidade um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa,
mas a volatilidade dele basicamente fica ali na média. É interessante você sempre reinvestir esses dividendos para aumentar a quantidade de cotas, já que a quantidade de dividendos ela se mantém meio que linear. Já nos fundos de tijolos, não. Isso não acontece com tanta frequência. Quando nós estamos falando dos fundos de tijolo, basicamente o seu valor patrimonial ele tende a crescer e crescer muito no longo prazo. Um exemplo disso é o HGLG, que é um dos fundos que eu mais gosto aqui da prateleira, que inclusive a gestão dele nem é do BTG, hein? Eu realmente falo do produto porque ele é bom mesmo. É pelo Credit Suisse, que é a gestão ali do HGLG. Basicamente os fundos começando com HG, com algumas exceções, eles são todos da Hedging Griffo, que é a gestora imobiliária do HGLG. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou reforçar aqui novamente a ideia de você deixar seu like e também a inscrição. E a outra questão seria justamente para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. A minha missão aqui é aumentar cada vez mais o meu patrimônio sobre gestão na carteira dos meus clientes. Então, o primeiro link da descrição você vai conhecer sobre um pouco mais sobre mim também. E também sobre os produtos, eu como assessor aqui do BTG Pactual. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.